E se eu te dissesse que um símbolo egípcio de 5.000 anos de idade contém conhecimento anatômico que a ciência moderna só descobriu no século XIX? O olho de Horus. Você já viu esse símbolo em tatuagens, joias, até em filmes de Hollywood. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que esse não é apenas um símbolo de proteção ou místico. É literalmente um mapa do cérebro humano. E quando você sobrepõe o olho de Horus sobre uma imagem do cérebro, algo absolutamente incrível acontece. Nos próximos minutos, vou te mostrar como os antigos egípcios sabiam de neuroanatomia avançada milênios antes de termos microscópios, ressonância magnética ou até mesmo a permissão cultural para dissecar cadáveres humanos. Seja bem-vindo ao canal Jaya, onde revelamos os mistérios e conhecimentos ocultos das civilizações antigas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum segredo. Vamos começar. O olho de Horus, também conhecido como Udiat ou Wedjat, aparece pela primeira vez em textos egípcios por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Isso é 5.000 anos atrás. Segundo a mitologia egípcia, Horus era o deus Falcão, filho de Osíris e Ísis. Durante uma batalha épica contra Sete, o deus do caos que havia assassinado seu pai, Horus perdeu seu olho esquerdo. A batalha foi brutal. O olho foi despedaçado em 6 pedaços. Mas Thoth, o deus da sabedoria e da magia, reuniu os fragmentos e restaurou o olho. Por isso, o olho de Horus se tornou símbolo de cura, proteção, poder e conhecimento perfeito. Os egípcios usavam esse símbolo para tudo. Pintavam em sarcófagos, gravavam em amuletos, desenhavam nas paredes de templos. Navegadores pintavam nos barcos para proteção. Médicos usavam em rituais de cura. Mas aqui está o detalhe fascinante que mudou tudo. Cada parte do olho de Horus tinha um significado matemático específico. Eles representavam frações. A sobrancelha era um oitavo. O lado esquerdo da íris era um quarto. A pupila era um meio. O lado direito da íris eram 16 avos. A cauda curva eram 32 avos. E a famosa lágrima, a marca característica do símbolo, representavam 64 avos. Some todas essas frações. Um meio mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16 avos, mais um 32 avos, mais um 64 avos, igual 64 avos. Falta um 64 avos para completar a unidade perfeita. Os egípcios diziam que o 64 avos faltante era a magia de Thoth, o conhecimento divino que completa a percepção humana. Matemática sagrada, simbolismo místico. Mas ninguém tinha ideia de que havia muito mais escondido ali. Em 1997, algo extraordinário aconteceu. Neurocientistas e estudiosos de simbolismo antigo começaram a notar algo que ninguém havia percebido em 5.000 anos. Quando você pega o olho de Horus e sobrepõe sobre um corte sagital do cérebro humano, aquela vista de perfil que mostra as estruturas internas. As partes do símbolo se alinham perfeitamente com as glândulas e estruturas cerebrais principais. Vamos parte por parte, porque isso é simplesmente fascinante. A pupila do olho de Horus corresponde exatamente ao tálamo, a estrutura que processa informações sensoriais e regula consciência e sono. A sobrancelha se alinha perfeitamente com o córtex cerebral, a camada externa do cérebro responsável por pensamento, memória e consciência. O triângulo, ou marca na testa, corresponde ao corpo caloso, a ponte que conecta os 2 hemisférios cerebrais. A espiral, ou cauda, representa o cerebelo e o tronco cerebral, que controlam movimento, equilíbrio e funções vitais básicas. A marca vertical no meio se alinha com o hipotálamo, regulador de fome, sede, temperatura corporal e emoções. E agora vem a parte mais incrível de todas, a lágrima. Aquela marca característica que desce do olho. Ela se alinha exatamente com a glândula pineal. A glândula pineal, uma estrutura do tamanho de uma ervilha no centro do cérebro que produz melatonina e regula ciclos de sono.
Mas na antiguidade e em tradições místicas, a glândula pineal era conhecida como o terceiro olho, o portal da consciência, o órgão da percepção espiritual, a conexão com dimensões superiores. Descartes chamava a glândula pineal de a sede da alma. Os hindus a chamam de Ajna Chakra. Os budistas falam dela como o olho celestial, e os egípcios sabiam disso há 5.000 anos. Como? Como é possível? Existem algumas teorias fascinantes sobre como os egípcios conseguiram esse conhecimento. Teoria 1. Dissecação avançada. Sabemos que os egípcios praticavam mumificação complexa. O processo envolvia remover órgãos internos, mas o cérebro era considerado inútil. Eles o removiam pelo nariz com ganchos e jogavam fora. Ou será que jogavam? E se os sacerdotes e médicos de alto escalão estudavam secretamente anatomia cerebral? Papiros médicos, como o papiro de Edwin Smith, mostram conhecimento surpreendente sobre lesões cerebrais e suas consequências. Eles sabiam que ferimentos em diferentes partes da cabeça causavam sintomas específicos. Isso requer observação e estudo sistemático. Teoria 2. Conhecimento herdado. Muitos egiptólogos alternativos propõem que os egípcios herdaram o conhecimento de uma civilização anterior, ainda mais avançada. Atlântida, os construtores originais das pirâmides, Edgar Cayce, o famoso vidente americano, afirmava que sob a esfinge existe uma sala dos registros com conhecimento tecnológico e científico de Atlântida, preservado antes do cataclismo. Teoria 3. Percepção extrasensorial. Alguns sugerem que sacerdotes egípcios, através de meditação profunda, estados alterados de consciência induzidos por plantas sagradas ou técnicas de projeção astral, conseguiam ver o interior do corpo humano. Xamãs de várias culturas relatam ter visões precisas de anatomia interna sem nunca terem estudado medicina moderna. Teoria 4. Contato não humano. E claro, existe a teoria mais controversa. Os egípcios receberam esse conhecimento de deuses e entidades avançadas, talvez extraterrestres, que visitaram a Terra na antiguidade. Os textos egípcios estão cheios de referências aos Neteru, seres que desceram do céu e ensinaram conhecimento aos humanos. Thoth, o restaurador do olho de Horus, era considerado o portador de toda a sabedoria. E aqui está algo ainda mais intrigante. O símbolo do terceiro olho aparece em todas as culturas antigas. No hinduísmo, Shiva tem um terceiro olho na testa que pode ver além da realidade física. No budismo, o Buda é representado com uma protuberância no topo da cabeça, o Ushnisha simbolizando iluminação e percepção expandida. Católicos romanos, o Papa usa uma mitra, aquele chapéu pontudo com um pinho ou pinha decorativa. A pinha é o símbolo da glândula pineal. Inclusive no Vaticano há uma estátua gigante de bronze em forma de pinha chamada Pigna. Coincidência? Ou todas essas culturas compartilhavam conhecimento sobre essa estrutura crucial do cérebro? E mais, fluoreto na água potável e pasta de dente calcifica a glândula pineal. Por isso, muitas pessoas de tradições espirituais evitam fluoreto. Será que a coincidência é que governos adicionem fluoreto na água pública? Ou existe interesse em manter nossa glândula pineal, nosso terceiro olho desativada? Então, o que isso tudo significa? Significa que 5.000 anos atrás, os egípcios possuíam conhecimento anatômico avançado sobre o cérebro humano, especialmente sobre a glândula pineal e sua conexão com consciência expandida. Eles codificaram esse conhecimento em um símbolo aparentemente simples, preservando-o através dos milênios. O olho de Horus não é apenas arte, é um diagrama científico, é um mapa espiritual. É uma chave para despertar capacidades adormecidas dentro de nós. A pergunta que fica é: que outros conhecimentos estão escondidos em símbolos antigos que ainda não deciframos? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios que vamos revelar. No próximo vídeo, vamos falar sobre a flor da vida,
o símbolo geométrico que aparece em todos os continentes e pode ser o código-fonte da criação? Deixa nos comentários. Você acha que os egípcios descobriram isso sozinhos ou receberam ajuda de uma fonte externa? Até o próximo mistério.